Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Conversa de Líder. E hoje nós temos aqui como convidado um líder nato para falar com vocês sobre liderança, sobre desenvolvimento, produtividade. E pega o papel e a caneta, porque isso aqui é mais do que um podcast, isso aqui é uma aula sobre liderança. Mas antes de passar a palavra para ele, gente, eu vou ter que ler aqui a bio dele, porque é tanta coisa nessa bio que, olha, eu vou ter que ler. Fernando Seglio, com 25 anos de experiência em posições executivas de recursos humanos, em empresas multinacionais e nacionais, liderou projetos de revisão de estruturas e processos de capital humano. Fica aí, capital humano. Iniciativas de M&A, programas de sucessão e formação de líderes, além de projetos de mapeamento e transformação cultural. Há 11 anos, dedica-se à consultoria, sendo hoje responsável pela unidade de capital humano da Ackerman, consultoria global com forte presença na América Latina. É uma consultoria global, gente, olha só. Ela está presente em 36 países, 4 continentes. Imagina, você pode estar me ouvindo de qualquer lugar, que com certeza você vai ter uma Ackerman aí perto de você ou da sua empresa. Seu propósito é apoiar organizações a desenvolver e executar suas estratégias de negócio com excelência, por meio do fortalecimento de uma cultura sólida e alinhada, de formação de líderes preparados para os desafios do futuro e da criação de ambientes inclusivos e saudáveis, onde o bem-estar é prioridade e cada pessoa possa expressar sua melhor versão. Não falei? Não é qualquer bio, tá? Então, olha só. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso papo. E o objetivo aqui hoje, além de te conhecer com toda essa potência de líder, de capital humano, você passar um pouco para a gente, para quem está ou nos ouvindo ou nos assistindo, do que é ser um líder. Seja bem-vindo. Conta um pouco para a gente sobre você. Super obrigado, Dani. Um prazer estar aqui contigo, com vocês. Liderança, cultura e estratégia fazem parte do meu repertório. Eu me identifico muito com isso, né, ao longo da minha carreira, sejam nas organizações, né, que você mencionou hoje, prestando um outro tipo de papel. Para mim, são 3 elementos fundamentais para toda a organização. Quer dizer, a gente precisa saber para onde a nossa empresa vai e como a gente se conecta com isso. A gente precisa entender o quanto a cultura, o jeito de ser e fazer as coisas pode ser um alicerce, uma alavanca para o sucesso dessa estratégia. E no final do dia, para realizar tudo isso, a gente precisa de uma liderança muito potente e consciente e próxima das pessoas. E é um prazer estar aqui com você e esse papo vai ser muito legal, sem dúvida. Com certeza. E agora nós estamos próximos. Mas depois a gente conta, né? Como é que tá aí essa nossa rotina. Assim, Fernando, eu vou te chamar de Seglio. Pode ou não, Fernando? Do jeito que você preferir. Vai. Não, eu acho que é Fernando, né? Porque quem tá nos ouvindo ali também tem que ter facilidade. Tá bom. Olha só, né? Eu sou uma pessoa que tem paixão por pessoas, mas trabalhei minha vida toda na área de negócios. Mas sempre porque eu estava muito conectada com pessoas. Mas você não, você fez uma carreira em recursos humanos, em grandes organizações. Uhum. Então, quando você, né, tem esse olhar, você consegue conhecer a empresa e também o colaborador. Perfeito. E hoje, gente, nós estávamos numa reunião, tá? Antes de vir aqui gravar esse podcast, nós estávamos num cliente juntos. E o Fernando falou uma coisa lá na reunião, que é algo que eu defendo muito até como bandeira, que é o autoconhecimento. Né? Às vezes a gente tem um hábito de transferir a nossa responsabilidade. Olha, eu não tenho desempenho porque o problema é da minha gestão, né? Eu não tenho performance porque o problema é da empresa.
Mas no fundo, a gente nem se conhece, né? E essa autoliderança, ela é fundamental, que tem a ver com esse autoconhecimento, para que você possa performar em qualquer área ou em qualquer empresa que você esteja presente. Nem está aqui, eu não anotei, mas quando você falou isso na nossa reunião hoje pela manhã, eu falei, ai não, a gente vai ter que falar sobre isso para quem está nos ouvindo. Fala um pouco disso, para quem está aqui. Eu acho que, de uma forma geral, né, o que nessas duas perspectivas, como um ex-executivo e como um consultor, o que eu mais encontrei foram líderes, principalmente, ou profissionais com baixo autoconhecimento, né? No mercado, a palavra em inglês bonita, self-awareness, mas é você poder olhar para si, entender o que você tem de potências, de capacidades e quais são os seus pontos de oportunidade de desenvolvimento, né? E essa consciência, ela é fundamental para que você possa, principalmente, explorar suas potências. Eu acho que não existe mais aquele conceito, olha, vamos trabalhar um plano de desenvolvimento, foca nesses elementos, nessas competências. Hoje o que a gente recomenda é usa o máximo da sua capacidade, sem moderação. E garanta controle para aquilo que você tem mais dificuldade, de acordo com o cliente, de acordo com o projeto, de acordo com o perfil do seu time, para que isso não te gere grandes problemas. Então, autoconsciência é fundamental. Depois é você ser protagonista desse processo, para colocar essas competências em prática. E, por fim, ter coragem também de reconhecer as suas vulnerabilidades, né? A gente fala, existem vários autores falando sobre isso, mas é difícil, eu pouco vejo numa organização hoje, principalmente nos níveis mais altos, os executivos com a coragem de, às vezes, levantar a mão e falar, olha, eu não dou conta disso, ou eu não sei como fazer, ou eu não entendi direito o que você espera de mim. Então, demonstrar para a organização a sua vulnerabilidade, ter essa coragem, para que as pessoas, para que o seu time e os demais colaboradores também possam assim se comportar. Quer dizer, o líder é uma referência, é um exemplo. Se eu quero criar uma cultura onde a gente pode, dentro da nossa organização, as pessoas possam ser elas mesmas, eu tenho que começar por mim, para dar criar esse ambiente de confiança para que as pessoas possam expressar as suas ideias, as suas críticas e as suas sugestões. É super importante, né? Falamos tanto de vulnerabilidade, parece assim, nossa, é fácil falar de vulnerabilidade, o difícil é a gente colocar em prática. É óbvio, né, porque se fosse fácil, nós estaríamos num outro contexto social, mas justamente porque é difícil, é que a gente precisa se colocar neste lugar. Sem dúvida. Né? E tem pesquisas, né, que mostram que o líder que é mais vulnerável tem uma equipe mais próxima. E vulnerabilidade não significa chorar ou ser inseguro, né? Significa, olha, errei, também estou no processo com vocês, como é que a gente segue junto? Não sei tudo, posso aprender com a equipe. Faz sentido isso? Faz total sentido, né? E entendo eu que esse é um grande desafio. As pessoas vão crescendo, né, na sua carreira, vão assumindo posições de liderança cada vez mais sênior, e parece que se assume que com a minha nova cadeira veio um conjunto de competências, e elas não vieram. Elas precisam ser desenvolvidas. Eu falo sempre para os nossos clientes ou nos workshops ou treinamentos que a gente facilita, que você foi promovido para uma posição de líder, você vai ter que ocupar uma cadeira. Né? E essa cadeira, tipicamente no início, ela é desconfortável. Ninguém promovido ocupa de cara o seu posto. Tem um espaço de desenvolvimento. Como ela é desconfortável, isso acaba mexendo com a autoestima dos profissionais. E a gente, né, quando a gente está equilibrado, a gente sente falta de plena realização. Na minha posição anterior, eu dava conta de tudo, agora eu sinto que eu não dou conta. E muitas vezes eu vejo muitos líderes em todos os níveis da organização, para satisfazer essa lacuna, esse gap, acabam descendo no nível abaixo com a equipe
para resolver os problemas da equipe. E veja bem, não é demérito, não é um problema numa crise eu ajudar o time a resolver. Muito pelo contrário. Acontece que se eu faço esse movimento com muita frequência para satisfazer essa autoestima, eu também não permito que o time cresça, se desenvolva. E o pior, eu não ocupo a minha cadeira na plenitude. E certamente esse espaço vai fazer falta para o futuro, principalmente do ponto de vista de médio e longo prazo, de mudança de cultura ou de realização das estratégias. Nossa, é espetacular. E aí tem muito assim, a organização tem que estar muito alinhada com isso, mas não só a organização, o colaborador também, né? Que é o que a gente está falando, né? Desse alinhamento, né? E dessa sinergia. Para mim, Dani, um papel fundamental da liderança é garantir que todo mundo no time saiba para onde a empresa está indo. E principalmente, como eu, colaborador, independente da minha função, do meu cargo, como é que eu contribuo? Pode ser a função mais simples, mais na base da pirâmide. Quando a gente cria essa conexão entre as minhas atividades com a estratégia do negócio, por menor que seja a conexão, eu crio uma coisa que eu acho que faz a diferença no engajamento, que é um negócio chamado propósito. A pessoa o profissional começa a criar um propósito. Você pode me perguntar, isso resolve 100% dos problemas de engajamento? Não. Sempre na minha leitura, né, no que eu sempre comento com os diretores, com os CEOs com os quais a gente trabalha, tem uns 10% da população que precisa de outro estímulo. Mas a maioria das pessoas, quando entendem por que elas estão lá e como elas contribuem, isso cria um brilho no olho diferente. E aí a gente pode ter as condições para que o melhor esforço, o uso das competências aconteça no dia a dia. Que legal, espetacular. Eu separei até algumas perguntas aqui que eu tô doida para te fazer. Entendeu? E eu acho que eu acho que quem está nos ouvindo também, que eu sempre falo, né? Quem acompanha aí meu podcast já até sabe, já pega papel e caneta, porque isso aqui gente, eu vou falar uma coisa, tá? Isso aqui é mentoria gratuita do mais alto nível, aqui com o Fernando. Obrigado. Olha só, você tem mais de 25 anos trabalhando com pessoas, cultura e liderança. Né, que são os 3 grandes pilares aí de qualquer organização, né? 25 anos não são 25 dias, né? Nem 25 meses, a gente sabe disso. O que você acha que mudou ou que vem mudando quando você olha para essa visão de um novo líder, de um líder do futuro? Quando a gente pega, né? Eu falo de pessoas, eu falo de cultura, né? Eu falo deste novo modelo. Na visão do líder, o que você vem percebendo como mudança? Não, essa pergunta é ótima, porque eu vejo que muitos líderes ainda não acordaram para esse movimento, para esse novo papel. Acho que hoje em dia, liderar não é sobre controle. Não que eu tenha alguma coisa sobre comando e controle. A gente vê muitos profissionais do mercado criticando que numa empresa X isso aconteça muito. A gente precisa ter comando, papéis e responsabilidades definidas e um controle, um monitoramento para saber se está indo no caminho certo. Mas liderar hoje é estar próximo das pessoas, é criar contexto para elas, é mobilizar pessoas para que elas possam trabalhar juntas e facilitar os conflitos naturais entre pessoas ou entre áreas. Então, liderar hoje não é ficar controlando, é criar propósito, criar movimento, agrupar pessoas, facilitar as discussões e no final do dia, o grande papel do líder é desenvolver competências, capacidades e pessoas. Para mim, se eu pudesse resumir, um bom líder para mim, né, é o líder que tem capacidade e se esforça e entende que ele precisa formar pessoas para o futuro da organização. Perfeito. Gente, olha só, anota, olha a frase que o Fernando colocou.
O principal objetivo de um líder é formar pessoas para o futuro. Mas um líder que não está pronto vai ter muita dificuldade em fazer isso. Certo? Por isso que o autoconhecimento, para perceber o que eu tenho de potência para a realização desse papel e como eu uso isso, né, de maneira ampla, e o que eu preciso me desenvolver, né? Então, o feedback, criar um espaço isso é desafiador para a liderança também. Criar um espaço, um ambiente de trabalho de confiança num time. Imagina que você assumiu um time recente. Como é que você cria vínculos e conexões? Você sentou nessa cadeira. Certamente a companhia, sendo uma promoção interna ou vindo do mercado, você já recebeu um mandato. Né? Ou você tem uma agenda de crescimento, ou você tem uma agenda mais difícil de enxugar, de reestruturar a empresa. Para as duas agendas, você precisa do seu time conectado, né, colaborativo e alinhado entre si e contigo. Como é que você faz isso quando você acaba de chegar numa empresa? Você tem que criar rituais, demonstrar a sua vulnerabilidade para criar um elo de confiança, para que vocês possam, de fato, juntos, produzir o melhor resultado possível. Liderar não é sobre resultados. Tem muito líder que foca em obter resultados. Liderar sobre pessoas. Pessoas geram resultados. Então, o meu papel como líder é saber inspirar, orientar, guiar, facilitar para que as pessoas juntas possam produzir o seu melhor, né? E para isso, é uma crença que eu tenho, eu sempre comento também, eu sempre trago esses jargões, eu comento com todo mundo que está em projetos conosco, que é quando a gente veio para cá, para esse podcast, quanto veio da nossa essência? Se a gente trouxe o máximo da nossa... Nunca vem 100%, mas se a gente trouxe o máximo da nossa essência, a chance da gente fazer um bom trabalho, ela existe. Não é uma garantia, né? Eu preciso tem equilíbrio emocional, tem outros fatores pontuais que vão interferir. Mas criar esta condição para que as pessoas venham, tragam a sua melhor versão, é o líder que faz isso. É o líder que cria um ambiente de confiança. O que é confiança para mim? Se a gente está trabalhando juntos, você pode dizer o que você pensa, sem medo de rótulos, de restrições, né, de adjetivos, mesmo criticando ideias minhas ou da nossa organização. Isso ajuda a criar um ambiente de confiança. Que bacana. E assim, né, e o RH, e aí quando eu falo RH, obviamente que a gente tem que falar de uma área, né, mas assim, qualquer área é feito de pessoas, né. Quando a gente tem alguém ali que também cuida de pessoas e tem clareza sobre isso, entende a importância, né, de ter um gestor, de ter uma consultoria, né, uma empresa, para poder mostrar o caminho, facilita muito mais, né. Sem dúvida. Porque prepara, né, esse espaço e às vezes traz uma ideia diferente do que nós tínhamos, né, porque nós mudamos de cadeiras, né, então assim, você quando era diretor de RH, você estava ali, naquele ambiente, influenciado e mergulhado na missão, visão e valores. Provavelmente você trazia pessoas de fora, consultores de fora, para que pudesse ampliar esse seu olhar. Perfeito. Agora você muda de cadeira, né, agora você... Enquanto, né, consultor, diretor na Arkema, você tem esse olhar macro, vê todas essas possibilidades, consegue colocar naquela cadeira que você sentou por muitos anos e trazer qual é um mapa que pode, de fato, conectar essa liderança, essa cultura, essa transformação. Sim, e acho que essa transição de carreira, até para quem tem esse interesse no futuro, né? Não é fácil no início. O fato de você vir para um papel de consultor pressupõe também você mudar a sua lente, né? Então é menos trazer imediatamente soluções, mas aprender a fazer perguntas. Legal. E eu entendo, eu faço uma conexão que para mim o papel consultivo que nós temos na Ackerman, por exemplo, ou em qualquer outra consultoria, no final do dia é você aprender a fazer as perguntas corretas. Isso. E aí
eu vou fazer uma analogia aqui com a IA. Nós estamos falando da mesma coisa, né? Quer dizer, a inteligência artificial, ela veio para nos dar potência, para nos dar musculatura, para nos dar agilidade, para nos dar capilaridade de buscar informações que eu talvez precisasse de semanas para compilar, e ela vai me fazer em poucos segundos. Mas ela também só vai me ajudar se eu souber alimentá-la com dados, informações, perguntas corretas para ter a resposta mais consistente. O trabalho do consultor, né, no dia a dia é isso. A solução é depois. Né? Então, a gente não tem a presunção de chegar com uma solução própria. A gente tem a postura de colher o máximo de informações para depois poder apresentar alguma coisa customizada para aquele cliente. E eu acho que comparativamente o papel do líder, ou de executivo e o de consultor, a diferença do consultor é que a gente tem a capacidade de ampliar os exemplos e os cases, porque cada hora a gente está num cliente diferente, com uma cultura diferente, num contexto de mercado diferente. Esta riqueza eu tenho para mim que traz um repertório bastante maior do que quando eu estive em boas casas, né, graças a Deus, mas eu estava muito focado naquele mercado, naquele segmento, naquele dia a dia. Então também o trabalho de consultor te amplia a sua visão. Legal, ótimo. Olha só, agora eu tenho uma pergunta aqui, que é assim, quando a pressão aumenta, né, e o cenário muda muito rápido, e aí eu estou falando de uma pressão de, olha, eu preciso me manter atualizado, tem inteligência artificial, agora tem inovação, essa pressão que nós estamos vivendo, que assim, todos os dias acontece uma coisa nova, né? Então, eu durmo hoje, tem uma versão, no outro dia eu acordo, é uma outra versão, vamos pegar aqui o inteligência artificial. Como é que você acha que um líder, né, ele pode continuar inspirando a equipe e também se automotivando, se preparando para continuar nesse processo de formar pessoas, principalmente para o futuro? Isso acho que é uma dor que está presente na maior parte das casas aí, né, das empresas e para a maioria dos líderes. Porque acho que o que a gente percebe é tentar tirar essa insegurança. A gestão da mudança, no final do dia, é você lidar com uma perda. A resistência não vem pela mudança propriamente dita, vem pelo meu receio de perder algo. Perder um espaço na organização, perder uma atividade que eu gostava muito e me satisfazia. Né, perder a minha cadeira, a minha posição, né? Então o papel do líder, que também passa ele mesmo por essas inseguranças, de novo eu volto para o autoconhecimento. A gente tem que estar muito íntegro das nossas capacidades e não esquecer que a gente tem que aprender o tempo inteiro, né? Não é porque você chegou numa posição de diretoria que você sabe tudo, né? O aprendizado contínuo, né? O long life learning que se fala no mercado é isso, aproveitar cada onda, cada oportunidade, cada cliente, cada nova tecnologia para você se aprimorar. Então o líder tem que ser também um exemplo nesse sentido. Mas em momentos de pressão, seja pela questão de IA ou por um resultado de negócio não atingido, que gera aquela instabilidade, para mim o líder tem que estar primeiramente próximo da equipe. Isso. E ter desenvolvido a capacidade de perceber desequilíbrios, pessoas que estão diferentes, as reações, o corpo fala, tá próximo, perguntar, tô percebendo, Dani, que hoje tem algo diferente de você, tá tudo bem? Porque isto é acolhimento, isto é empatia, isto ajuda, muitas vezes você não tem a resposta para aquela insegurança, mas só o fato de você escutar de forma genuína, né, ter a tal da escuta ativa, já tira a pressão da pessoa e ela sabe que ela pode contar com você. Talvez você não possa garantir
que a posição dela vá continuar nos mesmos moldes atuais, mas ela sabe que ela pode confiar em você, né? Que você vai estar do lado dela, seja para desenvolver uma nova competência ou fazer um novo reposicionamento de carreira. Então, eu acho que o papel do líder nessa hora é como se fosse, não é ter resposta para tudo, não é prever o futuro, mas é iluminar o caminho. É como se eu acendesse uma lanterna e iluminasse as coisas para que o meu time também pudesse crescer com isso e aproveitar as oportunidades. Que legal, espetacular. Olha só, muita gente fala de transformação digital, né? Não dava para não ter essa pergunta aqui no nosso papo. Mas nem todo mundo, né, sabe como utilizar, né, principalmente dentro do corporativo, das organizações, a gente percebe, né, tem uma preocupação com relação a isso. Como que você acha que os líderes podem se preparar para essa mudança, dessa transformação digital, sem perder a humanidade, a proximidade, o contato, olho no olho? Sim. Acho que alguns meses atrás, a gente teve num encontro de diretores de RH, enfim, e tinha lá um especialista, né, um estudioso em inteligência artificial e nessas novas tecnologias. E ele era muito enfático em dizer assim, não é um ou outro, é e. Então a primeira coisa é o líder acreditar e entender que tudo que ele sabe, né, de toda a experiência e musculatura e conhecimento da cultura da empresa, o que é cultura? Cultura é o jeito de ser e fazer as coisas que numa organização pode ser diferente da outra. Não existe IA para isso. Então, eu consigo fazer uma leitura. A IA pode me ajudar usando dados de uma pesquisa, né, consolidando informações e me dá um diagnóstico da cultura, mas ela não transforma a cultura. A IA é uma base para que a gente possa depois utilizar isso nas relações com as pessoas. Como eu falei antes, resultados vêm das pessoas. Ela vai servir de instrumentos para agilizar o dia a dia de trabalho, fazer diagnósticos melhores, e informatizar ou automatizar processos. Tudo isso é o que ela pode estar fazendo e vai fazer cada vez mais. O papel do ser humano é diferente, mas as relações de trabalho não têm IA. Então o líder tem que garantir essa estabilidade na equipe e demonstrar, e eu gosto de falar assim, fazendo uma frase, como é que a gente pode ser mais, como é que você pode fazer o seu trabalho de uma forma mais eficaz, né? Quais são as dores que você tem? Faz a gente pensar, hein? Se a postura do líder é como é que a gente pode tornar o teu dia a dia mais fácil? Demonstra que eu não estou aqui com o propósito de acabar com o teu emprego. Eu estou aqui com o propósito de ajudar você a ter um dia melhor, menos desgastante, mais saudável. E com esse contexto, talvez você possa ocupar ou assumir outras responsabilidades. Eu gosto de imaginar a pirâmide de uma organização diferente do que eu vejo. Normalmente, lembra que eu falei que o líder desconfortável desce para fazer o trabalho no nível abaixo? Isto é uma reação em cadeia. Isto acontece em todas as organizações. Agora está acontecendo numa organização. Eu acho que o movimento, e a IA pode nos ajudar, é reverter o sentido. Eu quero equipes querendo mais, com mais gestão de tempo não é um problema hoje? Isso. Em todos os nossos treinamentos de clientes, todo mundo fala de duas coisas, gestão de conflitos e gestão de tempo. Então, é uma oportunidade de eu ganhar tempo, de eu abrir lacunas na minha agenda para fazer o quê? Não é para ficar sem fazer nada. Se eu tenho gana, vontade de assumir a minha carreira, de ser protagonista, eu quero começar a assumir alguma coisa que o meu gestor, o meu líder está fazendo. E assim eu crio um movimento na organização no sentido contrário. Eu quero incomodar o nível acima
para que ele também tenha tempo de assumir responsabilidades maiores e ser mais estratégico e menos tático. É um desafio, né? Porque a gente fala de pessoas, né? E sempre tem aquela insegurança, né? Sim. De perder espaço. Natural. Ainda bem que existe, gente, capacitação, desenvolvimento, né? A gente vai entendendo, estudando e vendo qual é o lugar que nós estamos. E não está que você fica falando, ó, eu não sou boa de script, né? Você fica falando e fico doida para fazer uma outra pergunta. Pode fazer. Nós, né, falamos muito do papel deste líder, né? O líder, e também do papel desse profissional de RH. Mas eles são pessoas, né? Eu tenho uma figura lá do RH que é uma pessoa, eu tenho um líder que é uma pessoa. Mas nós falamos pouco sobre o liderado, né? A autorresponsabilidade deste liderado para que ele consiga trazer um ambiente mais propício e mais maduro para a organização. Então, a gente percebe também que em algumas estruturas nós temos líderes que estão aprendendo ainda a liderar, porque às vezes ele estava numa função tática, de repente ele tem que ir para uma função estratégica e ele ainda está aprendendo a ser este líder. Mas que o liderado é um pouco mais sênior do que ele. Qual é o papel e se tem alguma responsabilidade deste liderado ajudar e entender como trazer esse valor e um ambiente mais saudável para essa organização? Fala um pouquinho do liderado. O liderado, né, assim, primeiro, se o líder fez o trabalho dele de criar um espaço de confiança, onde as pessoas possam ousar, sair fora da zona de conforto, errar é permitido. O mesmo erro não deveria, mas errar como como forma de aprendizado e disseminar isso para que ninguém mais cometa o mesmo erro, isso é papel do líder de criar esse ambiente. Mas milagre ele não faz. A gente, Ele é humano, né? Eu conheço bons líderes Ele é humano. que fazem tudo como manda o script, né? E existem pessoas que aproveitam esse espaço, aproveitam essa autonomia, se empoderam e crescem. E colocam aí o melhor das suas competências em prática, mas existe liderados que eu chamo isso de... Eu chamo de o ônibus da carreira, né? Então, eu adorei. O ônibus da carreira tem 3 posições possíveis da gente ocupar: motorista, cobrador ou passageiro. O que faz o motorista? Traça seu objetivo e dirige o seu ônibus até lá. Sabe para onde vai. O que é o cobrador? Ele responsabiliza terceiros. Meu chefe, que não me dá oportunidade de aparecer, que não me chama para as reuniões, o RH dessa empresa, que não proporciona oportunidades. Nada é com ele, sempre é uma terceira pessoa. E o passageiro, que senta no fundo do ônibus, né, coloca a mão para trás e às vezes até dorme e passa do ponto. O convite para esses liderados eu sempre falo isso nos treinamentos, tem essas 3 posições. Qual você quer ocupar? Perfeito. Então, assim, é uma questão de... A diferença entre esses liderados ou membros de equipe, se você está fazendo um papel de liderança, de criar essas condições, aí está por conta deles. Quer dizer, tem um ditado, se você me permitir, um ditado no interior, né? Que a gente fala, eu sou de Campinas, eu sou do interior. Gente, nós somos do interior, tá? Né? Por isso que a gente tem licença poética para falar piada de interior. Temos a licença poética. E a gente fala assim, eu posso levar a onça para beber água na beira do rio, mas é ela que decide abaixar a cabeça e beber a água. Perfeito. Eu acho que é a mesma coisa com o líder. O líder cria as condições para o desenvolvimento, para o empoderamento, para a autonomia, para o crescimento. Mas o liderado precisa querer. E muitas vezes a gente vê muitos passageiros no ônibus lá atrás, né? Ou cobradores e menos motoristas. Gente, eu adorei. Eu não sei se tem como a gente colocar a foto de um ônibus aqui, tá? E essas 3 no vídeo, vamos ver. Bota uma jardineira. Mas olha só, qual é o seu papel na liderança? Você é o motorista, você é o cobrador ou você é o passageiro?
eu quero ser motorista. Já está sendo. Muito bom, gente. Eu não falei que isso aqui ia ser uma aula? Isso aqui não é um podcast, isso aqui é uma aula, uma mentoria gratuita de alto nível. Olha só, e agora eu vou falar de um tema que eu gosto, é urgente e necessário, Uhum. bem-estar. Opa. Vamos falar? Vamos? Vamos? Eu sei que você gosta também, você é especialista nisso. Hoje se fala muito de bem-estar no trabalho. Na prática, como o cuidado com a saúde emocional das pessoas e dos líderes impacta na produtividade da empresa? Perfeito. Eu acho que esse é um dos temas, Dani, muito bem. Trazer esse tema para o nosso podcast é fundamental, porque talvez seja, como a gente fala aí no popular, a bola da vez, né? Cultura é um tema que está presente nas organizações. Se você pegar todos os seminários e encontros, esse tema aparece, mas a bola da vez agora é bem-estar. Obviamente, bastante impulsionado com a necessidade legal da NR1, mas eu sempre tento fazer a seguinte provocação: a NR é uma consequência. Isso. A gente deveria fazer isso por crença, por valor, ou seja, acreditar que na nossa cultura, independente do segmento que a sua empresa esteja atuando, criar um ambiente onde as pessoas sejam respeitadas, que as pessoas possam ser elas mesmas, que elas possam ser escutadas, né? Tudo isso cria um ambiente favorável para esse bem-estar. É difícil de dimensionar bem-estar, na minha opinião. Primeiro, bem-estar e felicidade. Por quê? Porque o que você acredita, os referenciais de bem-estar para você podem ser diferentes dos meus. Então, isso já coloca uma dificuldade muito grande para a organização e para a liderança de o que é bem-estar, o que é felicidade para o Fernando, o que é para a Daniela. Então, assim, é um tema difícil, mas tá ganhando um corpo muito grande nas organizações. Para mim, o grande movimento, fora os apoios, né, de você ter projetos que possam mapear o nível de saúde mental ou de segurança psicológica que você tem dentro da organização, é importante que a liderança esteja, primeiro, ela ciente e equilibrada. Consciente e equilibrada. Por que consciente? Porque eu sei que eu não estou bem hoje, mas eu não estou tão ruim a ponto de não conseguir conduzir o meu dia a dia. Ou eu estou realmente num dia muito ruim, talvez eu tenha que mudar a minha agenda. Primeiro eu tenho que me perceber para depois perceber o outro. Então, esses são dois elementos. A importância de bem-estar para mim se eu falei no começo que para a pessoa ser a sua melhor versão e produzir o máximo, né, realizar, botar a sua competência, ela precisa se conectar com a empresa, sentir que tem um ambiente de confiança. Para mim, essas são as condições mínimas para que eu possa ter um bem-estar, para que eu possa performar. Se a pessoa não está bem, por qualquer motivo que seja, saúde mental, saúde física, para mim o impacto em produtividade é imediato, a relação é totalmente direta. Então, os líderes precisam estar muito atentos, não pensando na ENR, mas pensando no seu papel. Isso é papel de liderança. Eu sempre falo assim, a gente quando começa a nossa carreira, fez estágio ou entrou como um analista, não importa o seu acesso. Muitos sonham em um dia ocupar uma posição de liderança, de ser diretor, e ter aquele status, e uma equipe grande, e tomar decisões impactantes para o negócio, né? A gente escuta às vezes essa... Tem o crachá, né? Isso, o cara enfim, que é chique, nada. né? Eu não fui diferente disso. A questão o dia que você ocupa essa posição, você percebe quão complexa ela é. Eu tenho que suportar a minha área tecnicamente, e essa é a questão. A maior parte dos líderes foram promovidos por resultados ou competência técnica e não pela sua habilidade ou capacidade de inspirar, de desenvolver pessoas, de monitorar o clima,
né? Então, o líder hoje, se você for para uma fábrica, para uma área de manufatura, você entrega tecnicamente aquele teu produto, mas você tem que cuidar do P&L da sua área, Isso. né, da parte financeira, você tem que cuidar da saúde, da segurança do trabalho, você tem que cuidar das pessoas, você é o RH, o líder hoje é o RH do seu time. Né? Por isso que as estruturas de business partners foram criadas para dar repertório para esse líder poder exercitar ser o seu gerente de recursos humanos. Isso. E a saúde mental passou a fazer parte desse repertório também. É isso. Então, essa é uma posição desafiadora. Liderar não é fácil. Eu falo que não é para todas as pessoas, mas para quem quer liderar, tenha em mente que o teu impacto nas pessoas é muito importante. Quer dizer, liderar pessoas significa você, de alguma forma, impactar a vida da pessoa e provavelmente isso estendido para a família. Porque se eu tive algum tipo de impacto em alguém do meu time hoje e essa pessoa saiu daqui chorando, desequilibrada, né? Isto vai repercutir na família. Como é que uma mãe, um pai de família, um membro de família volta pro seio, né, da sua casa? Nesse estado, certamente isso vai repercutir na relação com os filhos, na relação com o marido, namorado, esposa, com qualquer um com o qual essa pessoa conviva. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, precisa consciência de assumir esse papel, né, e se aprimorar, buscar educação. Isso. Né? Então, junto à sua área de RH, junto à sua área de saúde, com apoio de consultorias, né? Não custa nada a gente fazer uma propaganda, mas é isso. Eu acho que um bem-estar hoje nas empresas é um aprender juntos. Eu não vejo receita de bolo. A empresa precisa ser genuína em construir o seu posicionamento de bem-estar. A gente sabe que tem segmentos que são mais nervosos do que outros. Então, minha humilde opinião aqui, talvez não vai ser um ambiente super leve, sem pressão. A pressão eu não controlo, ela está embutida dentro do negócio. Mas como a gente lida com a reação das pessoas, né, e percebe as pessoas e cria atenuantes, condições, facilitadores, isso é fundamental. Porém, eu vejo vários clientes nossos que têm um conjunto enorme de alternativas, de benefícios, né? E eu não estou falando só o bem-estar de ter uma mesa de sinuca, né? Não é uma área de descompressão. Não adianta eu ter tudo isso se as pessoas não se sentem confortáveis de usar. Isso é uma outra coisa que acontece. Eu tenho alguns clientes nossos que ofereceram, que estão na vanguarda disso. Mas as pessoas não se sentem confiantes. Por quê? Porque só vai o baixo clero. Você não vê um diretor se permitindo ir lá jogar um pebolim, jogar uma sinuca, ou indo para a sala de descompressão, ou indo fazer uma massagem, o que seja esses elementos que as empresas disponibilizaram. Então, cabe também às organizações, e para mim, as empresas são pessoas. Isso. E principalmente os líderes são os representantes da cultura. Não adianta a gente querer implementar uma cultura de bem-estar se eu não vejo esse exemplo na alta liderança. Alta liderança, exatamente. Seja trabalhando horas e horas fora do horário do expediente, acessando os seus colaboradores, né, também fora do horário. Então, para mim, esse conjunto precisa se equalizar. E eu não vou dizer que tem receita de bolo, mas a organização, ou seja, a liderança, tem que definir como vai ser aqui no nosso espaço, na nossa empresa. Como é que a gente quer tratar esse tema? E aí, genuinamente, né, montar um plano para corrigir aquilo que eventualmente precise ser ajustado. É perfeito. E aí, né, até complementando, eu sempre digo o seguinte: você é uma pessoa só, né? Você, né, como eu sou mãe, né, eu sou namorada, eu sou profissional, eu sou amiga, eu sou filha, né, eu tenho vários papéis. E quando a gente se coloca nesse lugar, né, de liderança, tem algumas coisas, né, que eu fui aprendendo na vida, que é o seguinte: você é fruto da sua história.
isso não muda. É o primeiro ponto. Você, como outro. Segundo, as pessoas partem de lugares diferentes. As pessoas partem. E isso me ajudou na minha carreira enquanto líder, né? Eu fiz gestão de mais de 6.000 pessoas ao longo de 25 anos e demorou muitos anos para eu ter este lugar, né? Aí eu pensava assim, como é que eu crio este lugar de empatia com uma equipe tão grande, com um time tão diverso, tão diverso. E aí eu fui aprendendo, e o que me ajudou muito, né, aí uma experiência minha como líder, toda vez que eu sentava com um liderado, até com um chefe, né, com qualquer pessoa, e que algo me incomodava, eu pensava o seguinte: pessoas partem de lugares diferentes. Ele é fruto da história dele, eu sou fruto da minha história. Só que eu, enquanto líder, que tenho a maior consciência disso, preciso gerar um ambiente que seja um ambiente respeitoso e empático. E você sabe que isso mudou não só a forma, né, como eu comecei a engajar a minha equipe, mas a forma como eu parei de sofrer. Porque eu tinha uma expectativa tão grande de que a minha equipe tem que produzir como eu produzo, a minha equipe tem que trabalhar 24 horas como eu trabalho, e eu estava sempre naquele lugar de líder insatisfeita. Ninguém faz como eu faço, ninguém se compromete como eu, e aí você vai aprendendo. Então, quando você diz dessa responsabilidade, quando a gente entende que o diverso faz parte da realidade de um líder, seja ele qual for, talvez o lugar de empatia, ele se amplia um pouco mais, né? Faz sentido? Sim. Não, faz total. A gente, quando a gente cria espaço para as pessoas falarem sobre elas, a gente vê essas histórias que são bonitas, são de superação, às vezes são muito emocionantes até. Quando você cria um espaço para isso, a gente começa a se reconhecer. É quase que um assessment vivo, né? Não é nenhuma ferramenta sendo aplicada. Mas, e a gente percebe também, a gente se identifica com algumas coisas. Apesar da gente vir de origens diferentes, muitas vezes você passou por alguma coisa na sua carreira que eu também passei. Isto nos conecta inconscientemente. E assim a gente vai criando um time, né? A gente vai percebendo e reconhecendo. Não é comigo, é o seu jeito. E não tem certo ou errado, né? Eu sempre falo para a liderança que assim, se permita, aceite como você é. Quando a gente faz assessment, às vezes as pessoas leem o relatório e começam. Ser humano, é comprovado isso em pesquisa, o ser humano valoriza muito mais a dor, o problema. Isso. E para cada pensamento negativo, você precisa ter 3 pensamentos positivos para equalizar. Né? Então, assim, às vezes você lê o relatório e já começa a se autoflagelo. Eu falo assim, para com isso, é você? Você se reconhece? Para pensar. Faz uma veja como você tem se comportado. Não, Fernando, é 90% eu. Se aceite e usa isso a seu favor. E aí a gente volta lá para o autoconhecimento. Um time onde as pessoas se conhecem individualmente, se percebem umas às outras, criam as conexões e as identificações, elas têm uma chance de produzir não só mais, mas com mais saúde, com mais alegria, né? Onde as discussões difíceis ficam mais fáceis de acontecerem, ficam trocadilho, né? Onde as conversas difíceis aconteçam naturalmente. Isso. Não, mas agora, peraí, gente, olha só. Agora vamos fazer um letramento aqui, porque porque aqui, né, assim, qualquer pessoa pode estar nos assistindo ou nos ouvindo, não? Então você pode ser liderado, pode ser, né, uma pessoa que quer se tornar líder. Se você for uma pessoa de RH, você sabe o que é um assessment. Só que, se você não for de RH, você deve estar perguntando, gente, o que é isso? Você já deve estar até consultando ali no Google o que é um assessment. E assim, eu sou fã de assessment, adoro, sou a louca das certificações. Mas eu quero que você conta aqui para quem está nos ouvindo o que é o assessment, por que ele funciona e qual é o poder que ele tem. Porque, olha só, se você trabalha numa empresa e nunca fez um assessment, você vai aprender o que é.
E se a empresa falar o seguinte, a gente está fazendo um trabalho aqui de capacitação, nós vamos fazer um assessment com você, depois de ouvir o que o Fernando vai explicar, você vai falar, eu quero, sou o primeiro da fila. A gente, Né? boa, não, é Vamos isso fazer um mesmo. letramento assim para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo conseguir entender a importância dessa ferramenta, o que ela é. Um assessment, quer dizer, se a gente puder traduzir o que é, sem ser literalmente, na realidade você está fazendo um diagnóstico, né? Às vezes, com a aplicação de alguma ferramenta, existem várias no mercado, eu diria que todas são boas. Então, assim, você aplica um questionário desse, você complementa isso com uma entrevista através de um consultor, no fundo, para fazer um diagnóstico de quais são as suas potências. O que você tem de características, de competências, de atitudes, às vezes de características comportamentais, naturais, ou que você precisa de algum esforço para colocar em prática, né? Então, esse diagnóstico, ele é super rico. A gente costuma dizer assim, se a tua empresa está fazendo isso, você está ganhando um presente. Isso. E presente a gente não rejeita. A gente agradece. A gente agradece. A gente agradece. A gente abre, né? A gente usa o presente ao seu favor. Isso. Né? Então, assim, esta é a ideia, para que isso seja um instrumento que você possa ampliar o seu autoconhecimento, mas ele só tem validade se você está de motorista do ônibus. Isso, ai gente, não adianta eu te dar um assessment, um diagnóstico e você tá de passageiro. Ele não vai surtir efeito nenhum. Nenhum. Olha só. Fica aí, hein? Agradeça. Ai, já estamos chegando ao final. Muito mas bom. Antes, calma, eu quero fazer uma última pergunta. Pois não. Uma última, porque depois você vai fazer um super fechamento. A gente percebe, né, eu escuto muito as empresas falando assim, ai, mas eu não quero agora investir em treinamento, em capacitação, eu não tenho budget, leia-se orçamento, para investir, agora não é minha prioridade. A gente escuta muito isso, né? Quando você fala de grandes empresas multinacionais, empresas mais estruturadas, já está ali. Provavelmente, a linha de capacitação, desenvolvimento em liderança já está para 2026. Quando você vai para a empresa menor, ele começa a não priorizar isso e fala, ai, não, quero reduzir custo, e não consegue enxergar que isso é um super investimento. Porque ele não mensura, né? Eu falo que é diferente de eu vou vender este óculos e eu já vou ver o retorno imediato no meu caixa, né? Então, é ação e reação do retorno. Investir em pessoas é um pouco diferente, porque esse retorno ele não é perceptível naquele primeiro momento. A pergunta que vale milhões. Por que investir em pessoas é super importante para as empresas e organizações? Eu acho que assim, a pergunta ela é a pergunta que as áreas de RH têm mais dificuldade de responder. Normalmente são questionadas pela alta liderança, pelos executivos de negócio. Eu tenho para mim que primeiro tem que ser uma crença da empresa, acreditar que desenvolvimento faz parte da nossa cultura. Eu preciso que as pessoas saiam de uma experiência, saiam de uma jornada melhores do que entraram. Isso me dá condições para pensar na sustentabilidade da empresa. Então, para mim, isso funciona mais fácil, onde faz parte do repertório, é um elemento da cultura da empresa. Mesmo não sendo tão tangível, né, tão diretamente correlacionado, eu acho importante, principalmente as áreas de recursos humanos, de criarem um conjunto de indicadores. Não tem nenhuma bala de prata. Este é o indicador que vai garantir que os executivos, que a diretoria vão abrir o cofre, né? Propriamente dito. Esquece, isso não vai acontecer. Mas você tem um conjunto de elementos, né, de indicadores que são também influenciados por outros fatores, né? Vamos pegar aqui alguns exemplos. As avaliações de performance. Se a tua empresa tem uma avaliação de performance estruturada, consolidada, Fernando, já tem. Legal, e você percebe que para uma determinada estratégia estão faltando algumas competências. Para mim aí está o pulo do gato, né? A vantagem. As ações de desenvolvimento deveriam estar focadas em coisas que são úteis para o negócio, que são necessárias
para que a gente chegue nesse desafio. Se eu tenho uma agenda de inovação, de lançamento de produtos, a gente está trabalhando criatividade, estimulando criatividade, eu estou aceitando o erro, então mexer ou trazer temas que estejam na pauta, na agenda do dia a dia, porque isso dá tangibilidade para aquele investimento. E eu consigo, através de algum indicador, exemplo, a gente não era uma empresa de inovação e a gente conseguiu, com sucesso, lançar 3 novos serviços ou produtos que são diferenciados no mercado e uma base, e aí que vem a relação indireta. Foi desse sucesso, certamente veio de preparar as pessoas para entender o que é inovação, quais são os comportamentos e atitudes essenciais, para revisar processos que permitem que as pessoas implementem um funil de inovação. Então, estar isso dentro da estratégia já ajuda muito as pessoas a perceberem a correlação, né? Você tem um processo de avaliação de performance. No ano passado, como foram as avaliações das pessoas em relação a determinados quesitos? Este ano, com base em toda a agenda que a gente fez de desenvolvimento, se ela foi bem direcionada, é esperado que eu tenha uma progressão na performance das pessoas. Vamos para outro elemento. Absenteísmo. Uma empresa que investe, que estimula, que provoca as pessoas a saírem da zona do conforto, a se desenvolverem. Será que não faz sentido que eu vou ter menos turnover do que o meu concorrente? Será que não faz sentido eu ter menos absenteísmo que o meu concorrente? Sucessão. Nos últimos 4 anos, a gente tirou mapas, fez análise de sucessores e a gente estava com inúmeras lacunas. Depois de 2 ou 3 anos de uma jornada de desenvolvimento de determinadas competências, a gente tem um percentual de cobertura para as nossas posições críticas maiores. Então, para mim é isso, é trabalhar temas que estejam ligados à realidade do negócio, que sejam passíveis de serem colocados em prática, porque eu tangibilizo, e ter um conjunto de indicadores que juntos, né, que cruzados, a gente pode ter elementos que demonstram, que comprovam que tem um retorno. Não acredito, assim, eu não conheço nenhuma realidade que seja uma correlação direta. Por isso que eu falo, tem que ser uma crença. Quer dizer, a gente está aqui também para desenvolver os nossos times. E aí a empresa cria algumas condições. Vamos voltar lá para o passageiro? Os profissionais, os liderados, precisam também explorar outras oportunidades de desenvolvimento. Nem tudo a empresa vai dar para mim. Nem todos os projetos mais destacados eu vou estar participando. Que outras frentes de trabalho eu posso aprender por minha conta, fora da organização ou em outros projetos, desenvolvendo aquilo que para mim ainda pode ser importante ou necessário, ou colocando em prática o melhor das minhas competências. Perfeito. Já chegamos ao final do nosso podcast. Tempo passa Gente, rápido, eu vou né? falar uma coisa, olha, eu sou fã desse tema, eu adoro. Eu errei muito como líder, né? E assim, eu fui crescendo à medida que eu fui tendo referências e fui entendendo o quanto investir na minha liderança, né? Assim, tipo, era fundamental. Então, se você está aqui ouvindo essa conversa de líder, e a gente até colocou esse nome, essa conversa de líder, que é papo de liderança, é de líder para líder mesmo. Quem já esteve na cadeira, quem está na cadeira e quem deseja estar nessa cadeira. Porque assim, querer ser líder é espetacular, todo mundo quer. Mas nem todo mundo quer pagar o preço, como o Fernando falou, dessa liderança. E nós vamos fechar o nosso papo aqui, o Conversa de Líder, mas antes, eu sempre falo para a pessoa deixar uma mensagem. Mas o Fernando, gente, olha só, com essa experiência, ele cuida dos RHs, ele cuida dos líderes e dos liderados. Então, eu vou abusar um pouco e você vai deixar 3 mensagens, assim, aquelas, como do ônibus, que eu adorei, viu, gente? Sou passageira, quero ver... Passageira não, sou motorista, quero ver você, sou motorista. Quero que você deixe uma mensagem final, se pudesse deixar uma mensagem, assim,
para a pessoa que trabalha, né, no RH, que é esse profissional que você foi e ainda é, né, que uma pessoa que cuida de pessoas, Sim, para este líder e também para o liderado. legal. Acho que assim, É. tem uma que para mim ela é matadora, né? Assim, as empresas não precisam de heróis. E às vezes a gente vê algumas organizações e alguns líderes buscando essa condição única, né? Esse heroísmo. A empresa precisa de um líder que construa um ambiente saudável, respeitoso, colaborativo, né? Que possa tirar o melhor de cada um. Então, para mim, a maestria da liderança é você tirar do seu time, não só dos indivíduos, mas tirar do seu time, fazer ele realizar coisas que nem ele imaginava que fosse possível realizar. Isso, para mim, é a maestria da liderança. Praticar uma escuta ativa, estar próximo das pessoas e aceitar as suas vulnerabilidades. Um líder que trabalha junto, né? Independente do meu cargo, da minha condição social, da minha posição de hierarquia, esteja próximo da equipe, né? O seu papel é facilitar o sucesso dos outros. Nem todas as empresas reconhecem esse papel. Mas se alguém do seu time chegou no pódio, tenha certeza que você está fazendo um super trabalho. Acho que é isso. Espetacular. O meu muito obrigado e que você seja o motorista ou a motorista do seu ônibus. Sem dúvida. Obrigada. Obrigado, Dani.